Então veja só que é muito difícil, mas é muito difícil mesmo se manter nesse meio. Então Daniel, ele comprova realmente que é um homem íntegro e os seus companheiros também. Tópico 1, Dario reorganiza então o governo e delega a autoridade administrativa. Pareceu bem ao rei nomear 120 príncipes para presidirem sobre todo o reino. Dentre estes, 3 seriam os principais. Os outros teriam que prestar contas a esses. Daniel estava entre os 3 e dentre eles logo se destacou e chamou a atenção do rei Dario, pois tinha um espírito excelente. Assim, não demorou muito para que o rei, devido à aptidão de Daniel, o constituísse sobre todo o reino. Tal decisão despertou ciúme e inveja nos outros líderes, os quais logo se tornaram inimigos de Daniel. Então, no meio político principalmente, quando alguém se destaca, imediatamente ele arruma muitos inimigos, porque os outros começam a ter inveja, começam a pensar principalmente no lucro financeiro que essa pessoa vai ter como líder. Então, quando o rei resolve que Daniel, devido a ter um espírito excelente, devido a ele ser uma pessoa diferente, ele se destacou logo, ele tinha uma capacidade muito grande de liderança, de organização e uma honestidade muito grande. Então ele se destacou logo. Então o rei Dario confia nele e quer colocá-lo agora para governar sobre todos os 120 presidentes ali, ou prefeitos, ou governadores, ou príncipes, mais aqueles 2 que já faziam parte agora, junto com Daniel, da liderança geral. Então ele quer colocar, e aí isso causa uma inveja terrível deles. Que como um estrangeiro vai dominar sobre nós que somos aqui da terra? Como uma pessoa honesta como essa vai governar sobre nós? Nós não vamos poder corrompê-lo. Ele não vai dar dinheiro para nós, não vai nos corromper, não vai precisar, nunca vai dar para nós mais dinheiro, nunca vai nos ajudar a roubar do governo. Ele é honesto demais, não pode, nós não podemos deixar esse homem aqui. E é isso que eles pensavam. Tópico 2. Daniel se torna alvo de uma conspiração. A inveja e o ciúme fizeram com que os homens malignos, sedentos de poder, tentassem derrubar Daniel. O problema era que, por mais que os inimigos de Daniel procurassem um motivo político ou moral para acusá-lo, nada encontravam que pudesse manchar sua reputação. A integridade e a lealdade de Daniel eram tão imbatíveis que seus inimigos resolveram armar uma cilada ardilosa contra ele, utilizando a própria fidelidade de Daniel a Deus. Então esses homens cheios de inveja, de ciúme, armaram agora uma armadilha contra Daniel. Então tentaram de todas as maneiras achar um defeito, uma corrupção, um engano na sua legislação, vamos dizer assim, ou toda a sua carreira política, em toda a sua carreira ali como auxiliar dos reis, tentaram encontrar alguma coisa, não acharam nada de errado. Que coisa maravilhosa, que integridade, que exemplo, que fidelidade a Deus. Ele não era fiel aos reis, porque na verdade ele era fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, ninguém vai ficar corrupto, ninguém vai ficar mentindo, enganando, prostituindo, nada disso. Então ele era fiel a Deus, por isso que ele era íntegro desse jeito. Então procuraram de todas as maneiras, não acharam. E fizeram o quê? Usaram a própria integridade, a própria honestidade, a própria fidelidade de Daniel a Deus para poder armar uma armadilha para ele. Tópico 3. O perigo das confabulações políticas. A intenção do rei de promover Daniel ao posto de maior destaque no governo suscitou raiva nos outros príncipes, pois um estrangeiro teria poder sobre eles. Os príncipes se utilizaram da vaidade e do ego do próprio monarca para estabelecer uma trama que prejudicasse Daniel. Invejosos se uniram e foram até o rei e propuseram que fosse feito um edito real, determinando que durante o período de 30 dias ninguém fizesse oração a outro deus ou homem que não fosse ao rei Dario. Tal edito agradou o vaidoso monarca, que desejava ser adorado como um deus. Daniel não fora consultado sobre tal decreto, mas certamente sabia que o objetivo era atingir a sua vida devocional e prejudicar sua comunhão com Deus. Depois que o rei aprovou o edito, os inimigos de Daniel ficaram na espreita esperando o momento em que ele estaria orando ao Senhor. Daniel seria apanhado em flagrante. Entretanto, Daniel não ficou abalado ou preocupado com tal edito. Ele não permitiria que nada viesse atrapalhar sua comunhão com Deus e suas orações.
O que tem impedido a nossa vida de oração? Não permita que algo lhe impeça de orar e falar com o Pai Celeste, pois não existe nada mais importante que o nosso Deus. Então aqui nós sabemos que a armadilha montada contra Daniel foi essa. Aqueles 122 homens foram até Dario e deram para ele a ideia então de fazer um documento, uma lei, e nessa lei constasse o seguinte: todos em 30 dias, durante todo esse período, só poderiam orar, fazer alguma petição ao próprio rei Dario. Então, ele seria adorado como Deus e todos deixariam todos os seus deuses e considerariam Dario então como Deus agora, como aquele que poderia responder a todas as petições, todas as orações. Veja só que o rei Dario, na sua vaidade, nem se lembrou de Daniel, não consultou Daniel. Daniel não estava presente entre aqueles homens. E ele foi logo então, achando que aquela ideia era excelente. Eles o adorariam como Deus. Todos os respeitariam como agora o imperador. E ele se destacaria, ele ficaria muito importante. Ele deve ter até elogiado aqueles homens, pensando até em promover alguma coisa e pagar até um pouco a mais a eles por causa disso. Então, ele aceita essa proposta e assina essa lei. E a lei dos medos e dos persas, sempre nós devemos repetir, essa lei não pode ser revogada. Você quer achar um exemplo bem certo sobre isso? Você leia aí o livro de Esther. Você vai ver lá que também lá o inimigo foi ardiloso. Satanás deu a ideia, para que fosse uma lei escrita e aprovada e assinada pelo rei Assuero, condenando os judeus à morte. Veja bem, Satanás é ardiloso. E tanto aí como agora com Daniel aconteceu um fato bem parecido. Então fizeram uma lei contra Daniel, que levaria Daniel a ser lançado na cova dos leões, porque eles sabiam que Daniel não desobedeceria ao seu Deus. Ele não iria parar de orar. Então, foram até o rei, armaram essa armadilha, o rei assinou, e eles foram vigiar Daniel. Pegaram Daniel em flagrante, orando ao seu Deus. Ele orava 3 vezes ao dia e não parou de fazer isso, mesmo sabendo que a lei foi escrita, foi assinada, que não podia ser revogada. Arriscou a sua própria vida para continuar em comunhão com Deus. Então, pegaram Daniel e levaram até o rei, para que ele então mandasse executar então o que dizia a lei. Se alguém não orasse somente ao rei, seria lançado na cova dos leões. Então você, diante disso, deve pensar: o que tem atrapalhado você orar? O que tem atrapalhado você manter a comunhão com Deus? Então seria interessante, seria importante que todos mantivessem aí uma oração a Deus. Se você não pode fazer 3 vezes ao dia, não é que não pode, é que não tem o desejo, não tem o amor suficiente para isso, não tem o esforço suficiente para isso. Mas vamos que você pelo menos fizesse o seguinte: olhasse na Bíblia que está escrito assim: amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, se você pudesse pelo menos levantar um pouco mais cedo, pela madrugada, e orar ao Senhor todos os dias, aí pelo menos 1 hora de oração, todo homem de Deus, toda pessoa que realmente quer ter um contato maior com Deus, que deseja ser usado por Deus, essa pessoa deve fazer isso. Levantar-se pela madrugada e ter ali aquele momento a sós com Deus. Jesus disse: olha, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu pai, e ele te recompensará publicamente. Não é isso que acontecia com Daniel? Ele entrava para dentro do seu quarto para orar. E qual a recompensa dele? A recompensa veio o quê? Publicamente. Ele orava em secreto ao seu Deus, ou seja, ele falava com Deus, ele e Deus. Ele não falava para os outros escutar, não estava orando no meio dos outros, era ele e Deus. Então, secreta a oração. Apesar de todos saberem e de longe ver que Daniel estava orando lá no seu quarto. Então, veja só, esta oração
é a oração mais importante que existe na vida do crente. Então, se você fizer isso, você vai ver que de repente Deus vai começar a falar com você. A oração não vai ser apenas agora um monólogo, mas vai ser agora uma conversa, um diálogo, onde você fala e Deus também fala com você. Então você deve procurar fazer isso. Esforça-te por fazer isso. Levante-se pela madrugada. Principalmente os pais devem fazer isso, orar pelos seus filhos, interceder pela sua família. O crente deve interceder pelos países, pelos povos, pelos líderes. A Bíblia diz isso em 1 Timóteo, diz que devemos orar por todos que estão em eminência, pelos reis, pelos governantes, né? Por todos que estão em eminência, os pais, os professores, né? Todos que estão em eminência, todos que podem influenciar alguém na sociedade. Nós devemos orar para que essas pessoas elas possam se interessar por Deus, tenham conhecimento de Deus, tenham conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, para que eles possam influenciar positivamente, possam influenciar as pessoas a buscarem o Deus verdadeiro. Então devemos orar por todos esses. E principalmente orar também falando com Deus, buscando a comunhão com Deus, buscando ser usados por Deus para abençoar as pessoas. Agora, para isso você vai ter que tirar todo o impedimento. O que te atrapalha? A televisão? O que te atrapalha? Algum divertimento, alguma coisa? O que está atrapalhando você ter esse momento de comunhão com Deus? Então você deve tirar isso que está impedindo você de fazer essa oração, de ter essa comunhão com Deus. Lembre-se que você é templo do Espírito Santo, ele mora dentro de você. E você deve ter esse momento de conversar com Deus, de íntima comunhão com o Espírito Santo. Na parte 2, então, Daniel, um homem íntegro que não transigiu com sua fé em Deus. Tópico 1, nenhuma trama política mudaria em Daniel seu hábito devocional de oração. Tópico 2, a momentânea vitória dos conspiradores. Tópico 3, preservando a integridade. Então, tópico 1, nenhuma trama política mudaria em Daniel seu hábito devocional de oração. A palavra integridade pode ser definida como solidez ou estado de ser inteiro, isto é, completo. Ainda muito jovem, Daniel entendera que sua vida dependia de sua relação com Deus. A oração era a maneira de ele ser orientado em suas decisões pessoais e políticas. Da mesma forma, Deus nos orienta e revela sua vontade por intermédio das nossas orações. Então veja bem, integridade significa o quê? Solidez, sólido. Ele não se move para um lado e para o outro. Não ao mesmo tempo mente e fala a verdade. Não ao mesmo tempo se deixa corromper. Então, é a integridade. Veja bem que Daniel tinha essa qualidade. Ele era íntegro, ele não se movia, não se deixava mover para as coisas erradas. Permanecia fiel a Deus o tempo todo. E ele descobriu bem cedo, já jovem, descobriu que a oração era importantíssima para ele ser guiado por Deus, orientado por Deus. Então a oração faz isso. A própria palavra de Deus diz que nós devemos orar, e quem é batizado no Espírito Santo deve orar em línguas, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Veja bem, se torna forte espiritualmente, pode ser conduzido pelo Espírito Santo mais facilmente. E o Espírito Santo pode colocar dentro de você o desejo dele para você, a vontade perfeita de Deus para você. E ele vai te guiando para que essa vontade seja realizada. Então Paulo diz em 1 Coríntios 14 que quem ora em línguas ora bem. Quem ora em línguas fala diretamente com Deus. Fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então é importantíssima essa oração. Se você não é batizado no Espírito Santo, ore e peça ao Senhor Jesus para batizá-lo. É muito importante. Se você ainda não é batizado, ore todos os dias, continue orando, pedindo ao Espírito Santo que pegue a sua oração e leve ao Pai a oração perfeita, porque Ele sabe orar perfeitamente. E veja bem que a oração é muito importante. A oração de intercessão pode mudar toda uma situação. Veja o caso aí de Abraão, por exemplo, intercedendo a favor de Ló. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Abraão, não foi de Ló. Deus lembrou-se de Abraão quando ia destruir Sodoma e Gomorra e tirou Ló de lá. Veja bem no caso de Moisés. Moisés intercedeu pelo povo. Deus ia matar aquele povo todo. Moisés arriscou até sua própria salvação intercedendo por aquele povo. E Deus então permitiu que Moisés continuasse conduzindo aquele povo.